comigo Lucas capítulo 12, dos versos 13 ao 21, e observe comigo exatamente essa tônica que o Senhor Jesus está ensinando para um indivíduo que surge na multidão, mas também para todos os seus discípulos ali presentes. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Existia uma cláusula na lei mosaica que dizia que todo primogênito teria direito a uma porção dobrada da herança. E os demais filhos, apenas metade do primogênito. Por exemplo, se uma família tivesse 2 filhos, o primogênito receberia 2/3 da herança. E o mais novo, o caçula, como eu sou na minha família, apenas 1/3. Dancei. Mas e aquela família que tem, por exemplo, 3 filhos? Seria 1/3, 1/3, 1/3? Não. 2/3 para o primeiro, 1/6 para o segundo e 1/6 para o terceiro. E assim por diante. O primogênito sempre teria direito, pela lei mosaica, a uma porção dobrada da herança. Foi assim que Deus legislou, dizendo à nação de Israel. E parece que agora um indivíduo no meio da multidão se insurge e vai em direção ao Senhor Jesus Cristo, porque está tendo um tipo de conflito no inventário. E se nós temos advogados aqui entre nós da área civil, sabe que uma das ações mais difíceis de lidar, não é a única, mas uma das mais difíceis é a ação de inventário. Porque briga de família é terrível. Um outro tipo de ação muito complicada é a ação de divórcio, porque também gira em torno da repartição dos bens. Então, mexeu no bolso, lascou. Temos um conflito aí iminente para surgir. E esse indivíduo vai pedir ao Senhor Jesus Cristo o auxílio necessário, dizendo: fala para ele dar a parte que me pertence da herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O Senhor Jesus Cristo nunca veio ao mundo para lidar com esse tipo de ofício. O Senhor Jesus Cristo veio para reconciliar o homem com Deus. Veio, inclusive, para reconciliar famílias, ou em alguns momentos, mesmo dividir famílias, por meio da fidelidade à mensagem que ele estava propagando. Versículo 15, então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O Senhor Jesus Cristo já tinha sacado, já tinha percebido a raiz do conflito entre aquela família, entre os irmãos. Qual é a origem de um conflito presente em Lucas capítulo 12? A origem é avareza. O Senhor Jesus Cristo vem como um raio-x, identifica o problema e vai tratar agora o problema. Ele diz: tenha cuidado e guarde de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros atuais e vou reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Depois de mais ou menos 2 anos e meio de ministério oficialmente, o Senhor Jesus Cristo já tem a sua liderança consolidada e estabelecida, inclusive entre a liderança judaica. Uma demonstração desse reconhecimento da sua autoridade é a maneira como se insurge esse indivíduo do meio da multidão e se dirige a ele: mestre. Uma das práticas no primeiro século era que as demandas judiciais elas surgissem no contexto de primeira instância entre os líderes religiosos. Eles, os escribas, por exemplo, teriam autonomia para dirimir os conflitos litigiosos dentro do povo de Israel. Se aquelas partes quisessem recorrer, eles iriam culminar no Sinédrio, que era o Supremo Tribunal judaico, o Tribunal Constitucional judaico. E ali então que aquele colegiado decidisse, aquelas decisões deveriam ser tomadas adiante, levadas a sério, levadas a cabo, até as suas últimas consequências. Mas o Senhor Jesus Cristo não se propõe a agir como os demais líderes de sua época. Ele vai dizer àquele indivíduo: olha, homem, quem me constituiu juiz? Eu não vim para essas coisas. Você tem outros líderes que vão realizar esse tipo de conflito. Eu estou preocupado, em outras palavras, com o coração de vocês, não com o bem que vocês possuem. O coração de vocês está doente. E a doença presente no coração é a avareza. Isso compete a mim falar. Deixa eu dizer a vocês o que vocês precisam entender e aprender a respeito disso. O conflito é mera evidência ou externalização de um problema que está no coração de vocês. E esse problema é o pecado da avareza. E Jesus então vai dar um conselho àquele indivíduo. Tome cuidado com a avareza, verso 15. Guardai-vos dela. Porque a avareza é capaz de criar e sustentar diferentes formas de disputas. A avareza é capaz de dividir uma família inteira. A avareza é capaz de destruir relacionamentos. E o Senhor Jesus Cristo vai definir no final desse bloco, no versículo 21, o que é a avareza. Olha lá comigo o verso 21. A avareza é o entesouramento para si mesmo a parte da vontade de Deus. A avareza nada mais é do que uma manifestação de egoísmo. Eu trabalhei, eu conquistei, portanto, eu tenho direito a usufruir. Independentemente do que Deus pensa a respeito disso, é meu. Você sabe uma maneira visível de compreender o que é avareza? Se você já viu um filme chamado O Senhor dos Anéis, você vai lembrar de um personagem muito, muito curioso, chamado Sméagol. E todas as vezes que ele pega o anel, ele diz o quê? My precious. É meu. Tira o olho do meu anel. Está olhando para mim por quê, Ronaldo? Deixa o meu anel. É assim. É o agir Sméagol como estilo de vida. Esse é o avarento. Ele é dominado, ele é governado pelas riquezas materiais. Mas sabe o que é mais interessante? É que existe uma realidade que parece ser dos nossos dias, mas ela já existia no primeiro século, e Jesus vai dar um golpe contra ela. Lá no versículo 15, Jesus diz um famoso ditado
ou um discurso que hoje ele é mais discreto em nossos dias, né? Ele diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele... Olha que interessante. O que existe hoje já existia no primeiro século. A sociedade diz: você é o que você possui. E Jesus diz: isso não é verdade, isso é mentira. Você não é o que você tem, você é o que Deus diz que você deve ser. A nossa identidade está em Cristo, não em bens materiais. Não importa se o Instituto Gallup vai me classificar como pobre, classe média, rico. O que importa é o que Deus, a maneira como Deus me enxerga e classifica. É assim que o Senhor Jesus Cristo vai combater essa mentalidade materialista da sua época, que só muda de forma com o passar dos séculos, mas que continua presente em nossos dias. Infelizmente, irmãos, vou dizer uma coisa aqui que é extremamente desagradável, mas existem igrejas que tratam crentes dessa forma. Você é o que você possui. Se você dá um maior dízimo em uma igreja, uma maior contribuição, então você tem direito a escolher o seu lugar no auditório. Infelizmente, Jesus vai combater essa prática dizendo: isso não corresponde ao coração de Deus. Isso é migrar o seu referencial de Deus para os bens materiais. Só que isso é loucura. A partir do verso 16, então, em diante, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo proferindo uma parábola para exatamente tentar ilustrar essa verdade de uma forma mais dinâmica, mostrando que quem é conduzido por riquezas ou bens materiais age como um insensato, age como um louco. Sabe qual é o destino? A morte. Quem vive em função dos bens não vai colher, como esse personagem da parábola, um celeiro cheio de grãos. Vai colher um funeral. Quem vive em função de bens não vai colher uma vida luxuosa com uma aposentadoria precoce. Sabe o que vai colher? Uma convocação extraordinária para a prestação de contas. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Não podemos deixar que gradativamente os bens materiais assumam o lugar de Deus em nossas vidas. Muito, muito, muito oportuno essa última canção que nós acabamos de cantar antes da mensagem. Jesus, eu só tenho a Ti. E ter a Cristo é tudo aquilo que você precisa nessa vida. Creia nisso. Você não precisa de reconhecimento, você não precisa de fama, você não precisa de promoção, você não precisa de dinheiro, de uma poupança, de um bom plano de saúde, você precisa de Cristo. Cristo é suficiente, creia nisso. E aí então, a partir dos versos 16 ao versículo 20, nós vamos encontrar Jesus mostrando nessa parábola um indivíduo que enxerga a sua própria vida independente de Deus. E não tem outra expressão mais oportuna de se referir a um indivíduo que vive assim, senão um indivíduo louco. Louco. Você pode chamar esse indivíduo de insensato, de ignorante, do que você quiser. O fato é que ele é um indivíduo insano, porque ele desconsidera Deus da sua vida. Quando a gente fala isso, nós não estamos aqui necessariamente nos referindo a ateus. Porque o ateu, sim, ele declaradamente diz:
Não, existe Deus em seu coração. E daí em diante ele toca a sua vida independente de Deus, e ele é um insano. Ele é louco por agir assim. Mas infelizmente há indivíduos que creem na existência de Deus, mas vivem a sua vida como se Deus não interferisse nela. Esses são aqueles que eu chamo de ateus práticos ou pragmáticos. São aqueles que são indiferentes à vontade de Deus para a sua vida. Querem fazer as coisas do seu jeito. No meu bolso mando eu, não é Deus. Na minha carteira mando eu, não é Deus. Vem à igreja, louva a Deus, vai no sábado, prega o evangelho, na segunda para um colega de trabalho, no sábado para um vizinho, enfim. Mas há áreas na sua vida em que essa pessoa não permite que Deus redima, que Deus transforme, que Deus mude. Porque é um ídolo do seu coração. É isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer. É louco. Provérbios 1, verso 7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos a desprezam. E todas as vezes que as riquezas, os bens materiais, tentam concorrer, competir com Deus, no seu coração, no meu coração, nós podemos agir de uma forma insana, com loucura. E olha aí por que Jesus chama esse indivíduo de louco. Olha lá comigo. O campo de um homem rico produziu com abundância. Por que um campo produz com abundância? Porque Deus dá o sol, porque Deus dá a chuva, porque Deus dá o crescimento. Isso não depende de mim, de você. Você pode ir lá, arar a terra, você pode semear, você pode regar, mas você pode fazer crescer? Não. Você pode, em crescendo, produzir bons frutos e não frutos doentes ou frutos contaminados com bicho? Não. Você pode até usar ali alguns agrotóxicos, alguns produtos químicos para impedir determinadas pragas, mas sabe quem é que faz o campo dar abundantemente os frutos? É Deus. Esse indivíduo é louco, em primeiro lugar, porque ele não reconhece a mão provedora de Deus na prosperidade da sua plantação, dos seus pertences. Ele olha para aquilo que ele possui e diz: isso é fruto do meu trabalho. Olha como eu sou competente, cheguei no máximo de onde eu poderia chegar nessa empresa. Esse rico insensato não entendia que Deus é quem concedia a ele todo o bem e toda a colheita. E que ele, na verdade, no exercício da sua parcela de responsabilidade, deveria tão somente administrar, gerir, ser um bom mordomo. Ele diz: olha como eu sou bom. Olha como esse campo produz com abundância. E aí no verso 17 ele começa a se arrazoar consigo mesmo. Ele começa a se vangloriar internamente e se questionando: o que eu vou fazer agora? Olha como esse campo está dando fruto, está produzindo. Olha para o meu celeiro, não dá conta. O que eu vou fazer? Ah, eu já sei. Olha como eu sou bom. Eu planejo tudo. Eu vou destruir esse galpão e vou reconstruir outros galpões ainda maiores. Viram como eu sou um indivíduo sensacional? Resolvo qualquer coisa. Quando esse indivíduo age dessa maneira, ele então demonstra em seu coração que ele é autossuficiente. Ele se acha independente de Deus.
E no verso 19 ele vai dizer à própria alma deles: olha, você agora, Roni, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Faz o seguinte, antecipa a sua aposentadoria. Bem que eu gostaria, né? Acho que nem vou ter mais esse negócio. Vou trabalhar 60 anos, contribuir 70, e vou morrer sentindo cheiro e não vou receber nada. Mas tudo bem. Está dentro do propósito de Deus, Ele é soberano. Creia nisso. Mas esse indivíduo se acha autossuficiente. Ele diz: descansa, coma, beba, se regale. Ou seja, desfrute dos bens que você foi capaz de erguer. Use a seu favor esse império. É isso que esse louco pensa e prega a sua própria alma, o seu próprio coração. Isso é totalmente oposto de Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que você conhece bem, que diz o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É sempre na dependência de Deus. Ele diz: não, eu não estou dependente ou sujeito de ninguém. Ele é um louco. Ele é um louco exatamente por não reconhecer que Deus é o seu provedor. E às vezes quando o calo aperta, e o chefe do seu trabalho te chama e fala: ó, infelizmente, eu preciso que você passe no RH, pode bater um desespero. Isso é até natural. Mas lembre, como nós acabamos de cantar, que a pessoa que provê a nós não é o nosso emprego, o nosso trabalho, é Deus. O nosso emprego, o nosso trabalho é apenas meio de Deus prover a nós tudo aquilo que nós necessitamos. Se você é aposentado, não é o INSS. O INSS pode quebrar. Se você é aposentado, servidor público, não é lá um instituto de previdência municipal, estadual, federal, o que for. É Deus o provedor da sua vida. Se você faz lá o seu VGBL, seu PGBL, seu pé de meia, não é a sua conta bancária, é Deus. Não podemos perder de vista que é Deus que é o provedor das nossas vidas. Mas loucura também é não possuir um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele confia a nós. Ele diz: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Em outras palavras, ele olha para a sua diligência, para a cautela, para as estratégias e diz: eu sou bom. E em nenhum momento ele se volta aos céus em gratidão a Deus por aquilo que Deus tem confiado a ele. Ele acha que é fruto do seu próprio esforço. Loucura também é reunir bens que Deus confia a nós para propósitos, motivações, intenções ilegítimas. Comer, beber e me regalar. Descansar, comer, beber e regalar. Isso é loucura. Deus não nos confia tudo o que nós temos apenas para nós. Tudo o que possuímos deve ser percebido por nós como tendo sido expressão da graça de Deus em nosso favor. Eu não tenho um carro porque eu sou bom e comprei esse carro.
Deus me deu saúde e condições de trabalhar e me confiou recursos suficientes para adquiri-lo. É diferente. Muda toda a maneira de enxergar a vida. Se eu tenho comida na minha mesa é porque Deus me deu condições de adquirir no mercado e colocar sobre a mesa. Interessante isso, porque muitos cristãos na mesa, na hora de comer, oram agradecendo a alimentação, mas na hora de viajar nas férias, não ora para agradecer a viagem. Interessante, na hora de comprar o carro, não ora para saber se deveria comprar aquele carro ou não, ou mais simples. É o carro dos meus sonhos. Vai comprar uma casa? Mesma coisa. Interessante observar isso. Perceba que Deus exige de nós que canalizemos os recursos que Ele tem nos confiados para o louvor da sua glória. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Abrimos o culto dessa noite lendo essa expressão em 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Loucura é perceber que, recebendo de Deus inúmeros bens, eu utilizo para construir o meu próprio império, e não para avançar ou fortalecer o reino de Deus, como Ele assim o deseja. Olha comigo o versículo 19, de Lucas capítulo 12. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Sabe o que está presente no coração de um louco? A segurança em bens materiais. Um louco materialista acha que os seus bens é suficiente para conduzir a sua vida. Essa expressão demonstra para nós que esse indivíduo não confiava a sua vida a Deus, e sim aos seus pertences. Olha esse grande depósito. Olha que celeiro enorme. Pronto, já tenho bens para viver toda a minha vida, e a dos meus filhos, a dos meus netos. Já tem tudo aí. Tudo. O coração de louco também é marcado por um amor à vida fácil. Um amor à vida fácil. Conhecem indivíduos que nasceram num berço esplêndido? Indivíduos que já nasceram em um lar abastado e que não fazem bom uso dos recursos que os seus pais, avós, enfim, construíram ao longo de toda uma vida, mas querem ostentar. É o amor à vida fácil. Queimam, depredam, dilaceram um patrimônio que foi erguido durante gerações, por pura vaidade e por puro egoísmo, para satisfazer suas próprias vontades. Aliás, essa é uma terceira característica do coração de um louco. É exatamente nutrir o desejo de agradar e satisfazer as passões da carne, como beber, comer, rir à toa, tolamente. O coração de um louco é caracterizado por isso, por uma segurança que não está centrada em Deus, e sim nos seus pertences, por amor, o apego à vida fácil, e por desejar o tempo inteiro satisfazer os desejos e as paixões da sua carne. Jesus vai condenar essas coisas e vai dizer: vocês não estão entendendo. Você veio até mim para que eu pudesse ajudar você e seus irmãos nesse conflito de bens, de uma herança.
eu venho até você para dizer qual é a raiz desse conflito: é a avareza. Vocês precisam entender a perspectiva de Deus a respeito dos bens que você possui, e não a sua perspectiva a respeito do que você tem. Mais uma vez, a questão não é tanto relacionada àquilo que nós possuímos, e sim na maneira como lidamos com o que temos. Essa é a conclusão de uma estatística, mas é a conclusão que o Senhor Jesus chega, dizendo no verso 21, assim é, todo aquele que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, prestem atenção. Esse indivíduo não era rico, ele era um pobre rico. Rico ele era por ter bens, patrimônios, mas a pobreza do seu coração o levava à miséria perante Deus. E queridos irmãos, nós não podemos ser orientados por essas coisas. Existem muitos irmãos cristãos sinceros que lutam com Deus em seu coração pelo apego às riquezas. Sabe uma outra informação que eu acabei de me lembrar dessa pesquisa, que o Instituto Gallup constatou? É que quanto mais os indivíduos possuem, menos eles doam. Ou seja, eles se tornam menos generosos. E o parâmetro não está mensurado em valores, e sim em percentuais. Ora, alguém que, digamos, receba R$1.000, contribui, digamos, com uma fração de 10%, seria R$100, numa doação, numa contribuição voluntária. O indivíduo que ganha R$100.000, deveria contribuir com quanto? R$10.000. Mas esse instituto diz, normalmente eles contribuem com 3, 4 mil. É mais do que ele contribuía antes, mas muito aquém do que de fato correspondia à generosidade em estados anteriores dele. Parece que quanto mais possuímos, alteramos o nível do nosso padrão de vida, do nosso consumo, e o nosso coração se apega cada vez mais ao que temos. Jesus vai dizer, tome cuidado, verso 15, tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quero concluir esse tempo refletindo sobre 3 aspectos que todos nós, eu e você, precisamos considerar diante desse ensino parabólico de Cristo. Primeira delas, seja um bom mordomo. Na idade medieval, um indivíduo chamado Francisco, natural de Assis, lá na Itália, ele instituiu, diante do Papa Leão, uma nova ordem, chamada Ordem dos São Franciscanos. E com o advento dessa nova ordem, isso lá no século XII, mais ou menos, ele instaurou oficialmente dentro da Igreja Romana a famosa teologia da pobreza. No século XX, no século XXI, surgiu o extremo oposto da teologia da pobreza, chamada teologia da prosperidade. Pastor Roni, qual é a teologia bíblica sobre esse assunto? É a mordomia cristã. Teologia bíblica é aquela que você reconhece que tudo que você e eu possuímos vem de Deus, não é nosso, nos foi confiado por Deus,
Para quê? Para entesourar para mim mesmo? Não. Para abençoar, para fortalecer o reino, para expandir as ações de Deus na face da terra. É assim que nós devemos enxergar os nossos pertences. Ah, pastor, mas eu dou um duro danado. Amém. Se você está insatisfeito, Papai do Céu pode te remover de lugar, te colocar em outro lugar, com uma renda menor. Isso não é desculpa para você se apropriar daquilo que não lhe pertence. Seja um bom mordomo. Precisamos reconhecer que tudo o que nós temos vem de Deus e deve ser gerido para Deus. Precisamos analisar se estamos usando prudentemente os recursos que Deus tem nos dado. Isso é muito sério. Não posso pegar qualquer centavo do meu orçamento e gastar fora daquilo que Deus requer de mim. Isso é muito sério. Eu posso trocar a minha televisão? Pode, isso não é pecado. Eu posso trocar o meu carro? Pode, isso não é pecado. Mas eu nunca posso fazer algumas coisas em sacrifício de outras que são prioridades. Eu nunca posso, por exemplo, deixar de investir no reino de Deus e em vidas para investir no meu próprio luxo, na minha própria vida. Isso é egoísmo. A Bíblia chama isso de avareza. Seja um bom mordomo. Seja um bom mordomo. Não vá para o extremo da pobreza, mas também não vá para o extremo da prosperidade. Reconheça que Deus está lhe confiando pertences para que você administre cada um deles segundo a sua boa vontade. Segunda consideração, lute com a avareza. Não importa quanto você ganhe, você e eu nunca iremos achar que somos suficientemente ricos. Sabe o que é interessante nessa pesquisa do Instituto Gallup? Eles entrevistaram ricos famosos. E uma das perguntas que eles fizeram foi: você se considera um rico? Adivinha qual foi a resposta? Não. E o outro questionamento era, da sua perspectiva, quem é um rico? E via de regra, girava sempre a descrição de alguém que possuía 3 vezes o patrimônio daquela pessoa entrevistada. Sempre lidaremos em nosso coração com a avareza. Eu e você. Nós nunca vamos olhar para nós e achar que temos o suficiente. Sempre é preciso um pouquinho mais. Não é verdade? Sempre é preciso um pouquinho mais. Só que o maior risco que todos nós corremos, no que se refere à avareza, é de nós perdermos a capacidade de reconhecermos em nossa vida que nós temos muito mais do que precisamos para viver. Esse é o grande problema. 1 Timóteo 6 vai dizer que se nós temos com o que comer e com o que se vestir, nós temos tudo o que nós precisamos. Olha só para a sua vida. Você tem onde morar. Deus nem deu essa garantia para nós. Foi comida e bebida. E vestimento, na verdade, né? Você tem onde morar. Você tem aí, talvez, um veículo para você se locomover. Você abre o seu guarda-roupa, você escolhe qual bolsa usar, qual sapato utilizar. E aí você bota aquela camisa e você fala, não, o sapato aqui já não combina com ela, vai lá e troca. Aí você troca o sapato e fala, agora essa bolsa precisa combinar com o sapato.
Você vai lá no seu armário e troca. E não que isso necessariamente seja errado. Errado será se você não reconhecer em sua vida que você tem mais do que você precisa. Porque aí já é a expressão de avareza. Quanto mais rico se é, menor a porcentagem de contribuições. A responsabilidade de contribuirmos financeiramente é uma realidade nas Escrituras. E todas as vezes que negamos isso, em participarmos, por exemplo, de contribuirmos na nossa igreja local, agimos inclusive como um louco. Agimos como um louco. Terceira e última consideração: proteja-se com uma vacina super eficaz, chamada generosidade. Use essa vacina. O maior desafio que todos nós temos é o de possuirmos bens sem que ele nos possua. Em outras palavras, não permitir com que aquilo que nós temos governe a nossa vida. E a maior vacina para esse mal é a generosidade. Ela não é algo que você pratica quando você tem muitos pertences, mas um exercício diário que realizamos para que você saiba utilizar corretamente esses pertences quando você tiver mais. Você quer se prevenir da avareza? Proteja-se com a vacina chamada generosidade. Esse é um exercício diário. Você tem filhos pequenos e você dá mesada a eles, ajude-os nesse processo. De cada valor que você oferece a ele por um presente, uma mesada, ensine-o a ser generoso. Olha, eu estou te dando esse valor. Meu filho, vem cá. Separe uma parte para contribuir com o avanço do reino de Deus na face da terra. Você vai se surpreender com o que eu estou dizendo se você já não teve essa experiência. Normalmente eles vão dizer: não, papai, eu quero comprar o meu carrinho. Eu quero comprar a minha boneca, minha Baby Alive. Eu quero comprar o meu Hot Wheels, a minha pista de corrida. Olha a avareza já no coração dos nossos filhos. E não se engane, nós não somos diferentes deles. Temos que lutar diariamente para que Deus continue ocupando o lugar em nosso coração e nossa vida que pertence exclusivamente a Ele. Vamos orar.